Oi, gente, vamos dar continuidade, né, à nossa monitoria. Hoje a gente vai falar sobre hipersensibilidade. Então, primeiramente, o que é a hipersensibilidade? Nada mais do que distúrbios causados por respostas imunes sem controle. Então, isso que é uma hipersensibilidade. E aí ela pode ser desencadeada de forma inadequada, inapropriadamente direcionada ao tecido do hospedeiro, então ao nosso tecido, ou pode ser desencadeada por micro-organismos comensais ou antígenos ambientais. E tudo isso vai culminar com uma lesão tecidual. Então, a hipersensibilidade é isso, é uma resposta imune que vai ser proveniente ou de uma reação autoimune ou por um patógeno que no final vai causar uma lesão tecidual. As principais causas, né, de hipersensibilidade vai ser a autoimunicidade, que é o que eu acabei de falar, seja por uma falha no mecanismo de tolerância, que a gente já ouviu falar, ou pelo mimetismo molecular, que é aquela reação cruzada em que um patógeno tem um antígeno muito próximo ao antígeno próprio meu e aí acaba desencadeando uma reação autoimune. Por uma reação contra o micro-organismo, seja porque foi uma reação muito exacerbada àquele micro-organismo, porque aquele micro-organismo ficou de forma persistente, né, no meu organismo, ou porque eu comecei a desencadear uma reação contra micro-organismos comensais, que são aqueles micro-organismos que vivem, né, de forma benéfica no nosso corpo, mas aí de uma forma ou de outra eles podem desencadear, né, essa reação autoimune contra eles, e aí isso vai causar uma hipersensibilidade também. Ou então por uma reação contra antígenos ambientais, por exemplo, alérgenos, né, como pólen, com pelo de animais, etc. E aí a classificação dessa hipersensibilidade. Para a gente classificar, é bom ficar bem nítido na cabeça de vocês que vocês têm que entender qual que é o tipo de resposta imune que está sendo desencadeada por cada uma e qual que é o mecanismo efetor responsável pela lesão tecidual. É isso que vocês têm que saber para diferenciar uma hipersensibilidade da outra. E aí elas são classificadas por hipersensibilidade humoral, que aí vai ser a do tipo 1, 2 ou 3, e a hipersensibilidade celular, que é a do tipo 4. E além disso, tem a doença inflamatória imunomediada, que aí a gente vai ter mecanismos que vão estar envolvidos tanto na humoral quanto na celular, e aí isso vai acabar gerando aí uma inflamação mais crônica. Aqui é um quadro que eu queria que depois vocês lessem com mais carinho, ele tá até no livro lá do Abas, mas é simplesmente falando exatamente o tipo de hipersensibilidade, o mecanismo imunopatológico, ou seja, o que vai começar a desencadear, né, a resposta de hipersensibilidade e o mecanismo de lesão tecidual que vai ocasionar uma doença, né? Então, a hipersensibilidade tipo 1, que a gente chama ela também de hipersensibilidade imediata, ela é mediada por anticorpos IgE e por células TH2, e o que vai acontecer é que ela vai fazer com que os mastócitos e os linfófilos secretem, né, alguns mediadores químicos que vão ocasionar a hipersensibilidade do nosso organismo. Já a tipo 2, ela vai ser mediada por anticorpos. Vão ser anticorpos, principalmente o IgM e o IgG, que vão atingir diretamente uma célula do nosso organismo. Então, eles vão lá no antígeno que está na superfície celular ou na matriz extracelular, e aí eles vão opsonizar ou para fagocitose naquela célula, ou vai fazer a recrutação e ativação de neutrófilos, ou vai fazer com que tenha anormalidades nas funções celulares, se acoplando, por exemplo, no receptor, e aí vai causar essa anormalidade nessa função, fazer com que essa célula não tenha mais a função exata dela. No caso da tipo 3, ela já é mediada por imunocomplexo circulantes. O que é isso? Qual que é a diferença de imunocomplexo, né? Imunocomplexo, na verdade, ele está circulando, é uma imunoglobulina que se liga a um antígeno circulante, então eles não estão em células,
Eles estão circulando e aí eles se ligam e formam esses complexos. E aí o mecanismo de lesão é que eles vão acabar se depositando principalmente nos vasos, né? E aí a deposição deles vai fazer com que haja um recrutamento e ativação, né, de leucócitos, e isso vai ocasionar uma inflamação local e, consequentemente, uma lesão tecidual. E, por último, tem a mediada por célula, que é a tipo 4, e aí ela vai ter como mediadores os linfócitos, né, linfócitos T, seja o TCD4 ou o TCD8, e o que nesse caso são as células que vão estar causando a inflamação mediada por citocinas, ou vai ocasionar a morte de alguma célula-alvo que não deveria estar morrendo no caso, né, do linfócito TCD8. Então, a tipo 1 imediata, ela vai estar relacionada com alergias ou com atopias. As principais doenças aí, a rinite, a asma brônquica ou até a anafilaxia. E os antígenos ambientais principais é o pólen, o ácaro, pelos de animais. Lembrando que o próprio frio também pode desencadeá-la, né? E aí ela é imediata porque ela vai ocorrer em minutos após o contato. E ela é mediada por linfócito TH2, igual a gente viu lá, por linfócitos B, mastócitos e eosinófilos. Então, como é que acontece? A gente vai ver isso depois numa figura logo à frente, mas é só para vocês entenderem. Então, eu tenho lá o primeiro contato. Então, a célula dendrítica, ela vai apresentar um antígeno lá ao linfócito T. Esse linfócito T, de acordo com esse antígeno, que vamos supor que seja um ácaro, ele vai se diferenciar do linfócito TH2, que vai começar a secretar IL-4. Essa IL-4, ela vai estimular com que o linfócito B, que provavelmente tem IgM na sua superfície, comece a diferencia sua imunoglobulina para IgE, e aí esse plasmócito começa a secretar IgE. E aí esse IgE, ele vai acabar se ligando, né, a porção FC dele, vai se ligar num receptor que tem no mastócito. E aí esse mastócito vai ficar lá bonitinho, sensibilizado. Ok. Aí ocorre um segundo contato com esse alérgeno. Aí o que vai acontecer é que esse alérgeno agora, ele vai se ligar diretamente a essa imunoglobulina IgE que estava lá sensibilizando o mastócito. Quando ele liga, esse mastócito vai ser ativado, vai desgranular e aí ele vai começar a liberar aminos vasoativas e alguns mediadores lipídicos, como prostaglandinas e leucotrienos, e as aminas vasoativas, principalmente a histamina, né? E algumas citocinas, que vai ocasionar uma inflamação local e um recrutamento e ativação de eosinófilos, que no final das contas vai ocasionar uma lesão tecidual ali. E aí, normalmente, essas reações, elas são limitadas a um tecido ou a um órgão específico. Então, eu tenho ali um antígeno, né, de contato que vai ocasionar, por exemplo, um edema cutâneo. Se for um antígeno que foi inalado, uma rinite, uma asma. Se for um antígeno que eu acabei ingerindo, pode ocasionar vômitos e diarreia. Se for um antígeno que foi injetado, um choque anafilático, por exemplo. Então, tá. Aí, além disso, essa hipersensibilidade tipo 1 é dividida em fase imediata e fase tardia. A fase imediata é essa que a gente acabou de ver. Então, ela vai ocorrer entre 5 a 30 minutos após a exposição e eu vou ter a produção de aminos vasoativas e mediadores lipídicos que vão promover uma reação vascular, promovendo aí uma dilatação, um aumento da permeabilidade vascular, e também vão promover contração da musculatura lisa. Já na tardia, ela vai ocorrer 2 horas a 24 horas depois dessa exposição. Eu tenho mais participação de neutrófilos, eosinófilos, o macrófago M2, que vai estar promovendo ali a fibrose, e do linfócito TH1. No caso, além disso, vai ter a produção de algumas citocinas, que eu direcionei as principais, que é a IL-4, 5 e 13, que vai recrutar eosinófilos, vai recrutar e ativar esses eosinófilos, promover a proliferação de mais mastócitos e também produção do IgE e de secreção de muco no trato gastrointestinal, principalmente. Então, aqui, eu tenho aqui, então, um alérgeno, tá vendo? Esse alérgeno aqui,
tá na minha mucosa, e aí minha célula dendrítica reconheceu, fagocitou e levou lá para minha célula T para que ele reconheça aquele epítopo, né? Aí essa célula T, ela reconhece e aí ela vira uma célula T folicular, né? E aí ela vai começar a produzir IL-4 para poder fazer com que as células B, os linfócitos B, que estejam no folículo, diferenciem, né, e comecem a secretar, se diferenciem em plasmócitos que secretem IgE. Ok. Esse plasmócito, então, ele secreta IgE, e aí esse IgE que ele secretou, a porção FC vai se ligar aqui num receptor do mastócitos próprio para isso, que é esse FCERI, que é o nome desse receptor, isso não é importante, tá? Aí, ok, tive essa primeira, esse mastócito agora está sensibilizado. Numa exposição repetida, esse mastócito agora que está sensibilizado, o alérgeno agora está se ligando diretamente à imunoglobulina, que está já ligada no receptor do mastócito. Isso vai fazer com que ocorra a ativação e a liberação desses mediadores. E aí, esses mediadores vão promover uma reação de hipersensibilidade imediata, que vai ser alguns minutos após a exposição, e as citocinas também, que esse mastócito vai secretar, vai fazer com que tenha uma reação de fase tardia, algumas horas depois. E aí aqui a gente vê, então, a fase imediata, eu tenho lá o mastócito que foi ativado, né, desgranulou. Isso também pode ocorrer, né, com basófilos, mas o principal é o mastócito. E aí ele vai secretar aminas biogênicas, principalmente a histamina, que vai ocasionar a vasodilatação e o extravasamento vascular. Que, por exemplo, o extravasamento vascular, a gente vê que a pessoa fica demasiada, né? Então, principalmente quem tá com choque anafilático, alguma coisa assim, a gente vê que a pessoa fica muito demasiada, principalmente no local, né? E aí também vai secretar alguns mediadores lipídicos, como as prostaglandinas e os leucotrienos, que vão promover uma broncoconstrição, então a pessoa vai ter mais dificuldade de respirar, e hipermotilidade intestinal. Então, por exemplo, questão de uma diarreia, ok? Além disso, ele também, pelas citocinas, né, que ele vai secretar, principalmente fator de necrose tumoral, e a própria prostaglandina e os leucotrinos vão causar uma inflamação local. E aí, esse mastócito também ele acaba secretando uma enzima que chama triptase, que essa enzima ela causa dano tecidual. Além disso, também, como eu tive uma inflamação, eu tenho recrutamento de neutrófilos para o local, correto? E aí, esses neutrófilos vão secretar os mediadores deles também, por exemplo, a elastase, e isso vai causar um dano tecidual também. Já na fase tardia, eu tenho uma participação grande de eosinófilos, a gente viu ali de macrófagos também, de alguns linfócitos TH1 que estão relacionados com a inflamação, então a inflamação ela acaba recrutando muitas células para o local. E aí, esse eosinófilo vai secretar algumas proteínas, né? Essa proteína básica catiônica, eosinofílica, que isso vai causar tanto a morte de parasito, né, que a gente sabe que os eosinófilos estão relacionados diretamente, né, contra, né, alguns parasitas como os eumintos, e também ele vai secretar algumas enzimas como a peroxidase eosinofílica que vai causar o dano tecidual. E aí, por exemplo, a gente tem na fase tardia também a participação aí do macrófago M2, porque como eu tenho, né, de forma às vezes crônica, essas alergias, eu vou promover a fibrose. Então, o macrófago M2 vai recrutar fibroblastos e aí acaba que eu vou ter alguma fibrose em alguns locais, à medida que eu for tendo essa hipersensibilidade, né? A tipo 2 já é mediado por anticorpos, então ele vai agir contra antígenos de superfície, não antígeno que está vagando no meu vaso, né? É um antígeno que está na superfície de uma célula ou numa matriz extracelular. Então, eu tenho normalmente uma reação mais local, dificilmente ela vai ser uma reação mais sistêmica, e ela é mediada por linfócitos TH1, linfócitos B, secretores de GM-GE, IgG, quer dizer, e fagócitos. E qual que é o mecanismo? São 3 mecanismos principais. É opsonização e fagocitose, então os anticorpos vão
uma das funções desses anticorpos, de fato, é opsonizar, então alguns anticorpos vão opsonizar diretamente, ou vão ativar, né, o sistema complemento, por exemplo, a via clássica, e vai fazer a opsonização de células para que essas células sejam fagocitadas. Outra coisa que ele faz é a questão da inflamação. Então, eu vou ter anticorpos, né, que vão estar depositados nos tecidos, e isso vai fazer com que sejam recrutados neutrófilos e macrófagos. Esses neutrófilos e macrófagos vão se ligar nesses anticorpos, ou então nas proteínas do complemento, e aí vai fazer a ativação pela ligação desses receptores na porção FC, e eu vou ter ativação, e com isso eles vão liberar alguns mediadores, algumas enzimas, né? Alguns mediadores, tipo a lisozima e os zeros, e isso vai causar inflamação e automaticamente uma lesão tecidual. E também tem a resposta fisiológica normal. Por exemplo, o anticorpo, ele pode se ligar num receptor de uma célula que até então era normal, e aí quando ele liga, ele acaba interferindo nessa função dela, promovendo ou a inibição dessa célula ou a ativação dela. Então, ele vai acabar causando uma anormalidade na função. Então, aqui, olha, a gente consegue ver as 3 coisas que podem ocasionar. Então, opsonização e fagocitose. A gente tem que, né, o complemento, por exemplo, o C3b, e aqui o anticorpo ligando diretamente, né, num antígeno da própria célula. E aí isso vai fazer com que ele fique marcado, né, para o complemento destruir a célula, ou para que o fagócito reconheça tanto a imunoglobulina quanto a proteína, né, do sistema complemento, e promova a fagocitose daquela célula. Ou ele pode fazer com que tenha uma inflamação local. Então, os próprios produtos, né, do sistema complemento vão marcar, né, a célula, ou o anticorpo pode fazer essa ativação, e aí eu vou ter uma lesão tecidual porque eu promovi uma inflamação local. E aqui na resposta fisiológica normal, a gente tem 2 tipos aqui, mostrando quando, por exemplo, um anticorpo ele se liga no receptor da célula, ele pode acabar promovendo, estimulando, né, ativando aquela célula para que ela comece a secretar, no caso aqui, o hormônio, o tireoide, né, mas aí de forma que esse anticorpo esteja ativando aquela célula para que ela faça a sua ação, né? Sem de fato eu ter, por exemplo, um hormônio ou um mediador que de fato seja ele que tenha que ligar. Por exemplo, aqui eu deveria ter ligado um T3 ou não, ela vai secretar T3 ou T4, né? Eu teria que ter ligado um hormônio secretado pelo TSH, não, eu teria que ter ligado o TSH aqui para que ele promova essa ativação dessa célula. No caso ali, por exemplo, a gente já tem aqui células, anticorpos sendo ocupando, né, o sítio de ligação da acetilcolina. Então, por exemplo, aqui eu já estou inibindo, né, que o acetilcolina se ligue no receptor dela. Então, nesse caso, por exemplo, se eu não tenho acetilcolina ligando um receptor de um músculo, eu vou inibir a movimentação daquele músculo. Então, nesse caso, o anticorpo está inibindo. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente viu nesses 2 casos a doença de Graves e a miastenias graves. Então, por exemplo, a miastenia grave, eu tenho lá o receptor de acetilcolina, e aí o anticorpo, ele se liga nesse receptor, inibindo a ligação da acetilcolina. Então, eu não tenho ação daquele músculo, gerando aí uma fraqueza muscular, uma paralisia. No caso da doença de Graves, eu já tenho uma ação do anticorpo sobre o receptor de TSH. O receptor de TSH, então, vai estimular, né? Vai ser estimulado, né, pelo anticorpo, e aí ele vai acabar, por exemplo, liberando muito T3 e T4, que vai levar ao hipertireoidismo. Além disso, eu tenho algumas outras doenças que eu pontuei aqui, essas que estão com bolinhas, é só, tipo assim,
principais, talvez a Beth, não é que ela vai cobrar e queira que você saiba ou não. Só para vocês terem em mente que são doenças que são hipersensibilidade do tipo 2, tá? Tipo uma anemia hemolítica, uma púrpura, a febre reumática, a miastenia graves, a doença de Graves, a anemia perniciosa, a vasculite puranca, síndrome de Goodpasture. Essas todas são algumas doenças que estão relacionadas à hipersensibilidade tipo 2. A hipersensibilidade tipo 3 já está relacionada com o imunocomplexo. O que é imunocomplexo? Imunocomplexo é um antígeno, seja ele um autoantígeno ou um antígeno estranho, em que eu tenho vários imunoglobulinas se ligando, tá vendo? Então, eu tenho a ligação do antígeno com esse anticorpo e eles ficam aí vagando. Então, normalmente, os imunocomplexos, eles são gerados de forma normal, só que quando eles são produzidos de forma exacerbada ou eu produzo de forma normal, mas, por exemplo, meus macrófagos não conseguem de forma eficiente eliminar esses imunocomplexos, eles acabam se depositando nos tecidos. E a deposição desses imunocomplexos nos tecidos que vão causar a inflamação. Por quê? Porque eles, ao depositarem, né, eles geram um processo inflamatório ali local e automaticamente eu vou ter a recrutação de leucócitos pro local e aquilo vai gerar uma inflamação e uma lesão tecidual. As células que estão relacionadas principalmente a esse tipo de hipersensibilidade é o LTH1 e o linfócito B, no caso IgM, que vai secretar IgM ou IgG. E aí eu tenho dois tipos de hipersensibilidade tipo 3, tá? Aqui é mais de forma localizada, em que a deposição do imunocomplexo é em um local particular, e aí eu vou gerar algumas doenças, por exemplo, uma vasculite, uma artrite, uma glomerulonefrite, uma reação de Arthus, que é quando eu tenho uma vasculite cutânea causada por dose de reforço de uma vacina, por exemplo. E isso de forma, num local particular, que, por exemplo, se eu tenho uma deposição na minha artéria renal, eu vou causar uma inflamação ali, vai diminuir o fluxo sanguíneo, eu vou acabar tendo uma destruição um pouco do parênquima renal. Então, eu vou causar uma glomerulonefrite na pessoa, entende? Se eu tenho uma deposição ali numa articulação, eu acabo ocasionando uma artrite. Agora, também pode ocorrer de forma generalizada. É quando eu tenho um imunocomplexo na circulação, eles são depositados em vários órgãos diferentes. E aí eu tenho a LES, que é o lúpus eritematoso sistêmico, e a doença do soro como principais exemplos. E aí aqui, só para vocês verem, então, eu tenho aqui, ó, um imunocomplexo circulante, e aí esse imunocomplexo acaba depositando no vaso sanguíneo. Quando ele deposita, eu tenho, né, o recrutamento e ativação de células inflamatórias, e aí essas células inflamatórias, quando elas chegam no local, elas acabam secretando enzimas e eros e etc., que vão causar uma inflamação dentro desse vaso, que é o que a gente chama de vasculite. A tipo 4 é a única que é mediada aí por células, todas as outras são humorais, tá? Então, ela é mediada por antígenos, né, em sítios inflamatórios, ela ocorre de 24 a 72 horas após a exposição, então ela é um pouco mais tardia, normalmente é uma reação inflamatória mais localizada e ela é mediada por linfócitos T, seja ele o CD4 ou o CD8. E aí, qual que é o mecanismo? Tem dois, por inflamação mediada por citocina ou por citotoxicidade direta. A inflamação por citocina é mediada pelo LTH1 e 17, que eles vão secretar citocinas para recrutar os leucócitos, né, para o local de inflamação, e aí o recrutamento desses leucócitos vai gerar uma lesão tecidual por produtos produzidos por eles, por eros, por elastase, por lisozima, e eles, além deles matarem, né, o patógeno, eles acabam também gerando uma lesão na célula que está ali próxima. Como exemplo, né, de doenças, a gente tem a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, a própria tuberculose e a doença intestinal inflamatória.
No caso da citotoxicidade, o que a gente tem é uma infecção viral citopática, ou seja, que causa um dano à célula, ou não citopática. O vírus é inofensivo, ele entrou dentro da célula, mas ele não causa dano nenhum, ele é inofensivo. Só que o que acontece é que o meu linfócito TCD8, ele não consegue falar assim, tem um vírus nessa célula. Beleza, esse vírus é inofensivo, por exemplo, um vírus de uma hepatite C. Esse vírus, para aquela célula ali, ela é inofensiva. Ele não consegue ver isso. O que ele vê tem um vírus. E aí o que ele vai causar é uma lise daquela célula, porque ele vai liberar granzinas e perforinas. E essas granzinas e perforinas, ela causa lesão tecidual, porque eu vou matar aquela célula. E aí, como exemplo, a gente tem a miocardite autoimune, a diabetes mellitus tipo 1 e a hepatite viral do tipo C. Beleza, o vírus hepatite, ele é inofensivo? De certa forma é. Então, por que ocasionou toda essa atrocidade? Porque o que acontece é que o vírus, ele não fica numa célula só. Então, ele vai se reproduzir, né? Vai se replicar e vai sair daquela célula e vai acabar entrando em outras células. Então, o linfócito TCD8 começa a matar um monte de hepatócito, por exemplo, e aí ele vai ocasionar, por exemplo, uma falência renal, né? Uma hepatite crônica. Aí aqui a gente tá vendo, então, eu tive lá a APC apresentou, né, um antígeno ao meu linfócito TCD4, e aí foi secretada algumas citocinas, né, tanto pelo linfócito CD4 quanto pelo CD8 diretamente à célula. Aquilo ali vai recrutar células, principalmente leucócitos e o macrófago, e aí vai gerar uma inflamação. O macrófago e o leucócito vão acabar secretando algumas enzimas que são danosas ao patógeno, mas são danosas também ao tecido, e aí vai causar uma lesão tecidual local. No caso do CD8, o que ele vai fazer vai ver que aquela célula está infectada por algum vírus, e aí vai secretar granzinas e perforinas e matar aquelas células. Quando ele mata a célula, ele causa morte celular e, consequentemente, uma lesão tecidual. Aqui, gente, para finalizar, eu coloquei esse quadro, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nele também, porque ele é muito bom, porque ele fala, tipo, cada tipo de hipersensibilidade, a célula que tá, né, o tipo de reagente imune, a imunoglobulina ou a célula que está relacionada a ele, se o antígeno ele é solúvel, onde que está esse antígeno, né, se ele está na célula, se ele está vagando no nosso humor, né, e o mecanismo efetor de cada um. E aí ele dá alguns exemplos de algumas doenças que são relacionadas a reações de hipersensibilidade. Então, basicamente, ele é um resumo de tudo que a gente acabou de falar agora, tá? E aí é isso. Muito obrigada.